Olá pessoal, muito boa noite. Vamos então começar aqui a nossa live. Eu estava pensando agora, é a primeira live do ano. Eu nem tinha percebido que passou tão rápido o mês de janeiro. Foram tantas coisas aí que não deu tempo nem de fazer uma live, aí, nem de me conectar com vocês. Mas vamos entrando aí, quem estiver entrando já deixa um joinha, deixa um comentário, compartilha. E como eu divulguei ontem, e hoje eu fiz uma chamadinha também, eu vou falar sobre o meu novo livro. A primeira live aí falando um pouquinho sobre o livro, como é que foi o processo de escrever, quais são os temas, né? Por que eu escolhi esses temas. E um pouquinho desse um mês aí de vida que o livro tem, um mês e uma semana, e já estou tendo um feedback bem legal. Então eu estou vendo aí, ó, Ana Paula entrando, Luiz Augusto, Ana Maria Souza. Pessoal, obrigado, fica aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Agora Vai. Eu não sei porquê, se alguém souber me dá a dica. Fica ao contrário. Deve ser alguma coisa na minha câmera aqui, no meu celular, enfim. Mas tá aí ao contrário, né? Mas dá pra perceber aí que o livro é o Agora Vai. Obrigado aí o Felipe, a Neide. Legal, pessoal. Então, como eu estava dizendo, eu lancei o livro no dia 3 de janeiro, foi aqui nos Estados Unidos, na cidade de Somerville, numa biblioteca, então foi bem legal, eu pude apresentar o livro para as pessoas que eu conheço aqui, e logo em seguida eu fui lá para São José do Rio Preto, lá para a região, para lançar o livro, que é a cidade onde eu morei muito tempo, trabalhei como jornalista, e depois também fiz lá algumas palestras, alguns encontros com o pessoal lá na região, na minha cidade também, e foi bem bacana. Então foi um mês bastante intenso, né? Porque depois que a gente escreve, o que a gente mais quer é que as pessoas leiam, né? Que elas compartilhem e tudo mais. Então, ó, quem tiver aí e que tem o livro, já vai escrevendo aí, já vai dando feedback. Se já leu algumas páginas, tem gente que já terminou, já me mandou feedback em inbox, no Instagram também. Mas vai deixando um joinha aí, tá bom? Então, como eu estava dizendo, quando a gente faz um livro, é um processo longo, né? Ainda mais o projeto que eu fiz, né? Eu sou um autor empreendedor, ou seja, eu fiz do começo ao fim, todo o processo passando por mim, então eu lancei esse livro de forma independente. Então, antes eu tinha uma empresa que era assessoria de imprensa no Brasil, né? Que eu fazia assessoria de comunicação e dava as palestras, e eu transformei essa assessoria em editora. Então eu fiz um cadastro, enfim, e eu posso editar livros. Então, inclusive, ele saiu pela F House, né, que é o nome da editora. E então eu fiz todo o processo, desde escrever, desde cuidar, né, da capa, do layout, enfim, dos registros. Então foi um processo bem legal, mas que demorou um tempo, né? Mas agora finalmente está aqui, né? Finalmente agora vai. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o título do livro, né? Por que esse título? Eu sempre gostei muito dessa palavra que é muito popular, né? Toda vez que você toma uma decisão, que você quer fazer algo diferente, que você quer, né, fazer alguma coisa na sua vida, em qualquer área da sua vida, e que você bota uma energia, que você coloca uma energia, você, né, sempre fala assim, não, agora vai, agora vai. E a gente repete isso, né? Agora vai, agora vai. Só que muitas vezes a gente fala agora vai, mas a gente não dá sequência, né? A gente fala agora vai, mas ele fica ali meio parado, né? Tanto que hoje, por exemplo, já é 14 de fevereiro e eu tenho certeza que tem muitas resoluções que todos nós colocamos aí no 31 de dezembro. Então, quais as resoluções que já estão em andamento, né? O que já está sendo colocado em prática? Quais as mudanças efetivas que você já fez? O que você está mexendo aí para deixar esse ano novo? Então, o Agora Vai tem justamente esse poder, né? É como se você alimentasse o seu cérebro com uma ordem, né? Ó, agora vai. Então, o título do livro, né, a proposta do livro é essa, é de você ler o livro, aprender coisas, identificar essas coisas de forma muito prática na sua vida, nada extremamente teórico, nada distante, tanto que eu coloco muito das minhas coisas no livro, coloco muito, né, das minhas histórias, para você identificar isso e falar, não, peraí, agora vai, né? E eu comecei a escrever esse livro, até o comecinho, o prefácio aqui, né, que eu chamo de carta ao leitor. Ó, o Felipe tá aí dizendo que não terminou, mas recomenda. Legal, legal, Felipe, muito obrigado. Então eu comecei escrevendo o livro, né, contando algumas decisões que eu tomei e por que eu
falei, né? Agora vai. E aí eu pensei o seguinte, baseado nas experiências que eu tenho como life coach, como palestrante, né, como ministrante de cursos, eu sempre estudo muito, pesquiso, leio bastante. Agora tive a oportunidade de, no Brasil, trazer vários livros meus que estavam lá, que não tinha dado para trazer. Então eu sempre estava lendo, bebendo na fonte, né, de autores muito importantes, de gente que faz muita pesquisa, de gente que está, né, há muito mais tempo, né, que já é catedrático nesses assuntos de comportamento. E aí eu pensei assim, por que não eu pensar, né, as lições mais importantes, né, e dar isso um método, né? Criar um método fácil de aplicar. Eu sempre gostei de colocar métodos para mim, né? Eu acho que é uma forma de autoeducação. Eu acredito que quando a educação deixa algumas lacunas, né, quer seja na escola, quer seja em casa, chega um momento na vida que você precisa se autoeducar. Você fala assim, peraí, deixa eu ver o que eu preciso aprender, né, como é que vai ser de agora para frente. Então eu sempre gostei muito de fazer listas, né? Ó, faz uma lista, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Sempre fiz muito isso assim, para seguir mesmo, né, para eu ter um norte, para eu ter um método, para eu ter um caminho. E eu falei assim, poxa, por que não fazer isso pensando nos meus clientes, pensando nas pessoas que gostam de ler, pensando às vezes nas pessoas que querem ler sobre foco, rotina, meta, mas não estão dispostas a ler livros, né, gigantes, tratados mais profundos. Por que não eu pegar, né, essa linguagem que eu aprendi no jornalismo e trazer isso para as pessoas, né? Para quem já leu o meu primeiro livro, Aprendendo com os Mestres, para quem lê os meus artigos, que eu sempre estou postando aí no meu site, nas minhas redes sociais, por que não fazer isso de uma forma bem tranquila? Então, foi essa a ideia, né? Foi essa a proposta que eu fiz do projeto. Olha, Ana Maria não estava aí, como consegue comprar o livro? Legal, Ana Maria, em Oroeste tem em 2 lugares, tem no bazar aí do Seu Joaquim, e você pode comprar também com a minha mãe. Minha mãe ficou de representante aí para vender os meus livros aí em Oroeste. Tá bom? Mas eu vou deixar aqui no final depois e tem no meu site também. Você recebe pelo correio. Mas muito obrigado aí pelo interesse. Obrigado mesmo. Então voltando aqui. Aí eu pensei de fazer o seguinte, né? Por que não separar em alguns passos, poucos passos, né? Não colocar 10, 20, 30, colocar poucos passos em que eu possa explicar como alguém toma uma decisão e sai do lugar que está e vai para um outro ponto, né? O que é importante é você crescer. Não importa se você vai crescer rápido, se você vai crescer exatamente da maneira como você pensou, como você imaginou. O mais importante é você crescer, é fazer alguma coisa, é ter essa sensação de estar evoluindo, né? De olhar para trás e falar assim, uau, olha quanta coisa eu aprendi, olha do que eu me livrei, né? Olha que diferente que está agora o meu pensamento, a minha maneira de agir. Então, o livro foi para isso. Por isso que eu fiquei pensando, como é que eu vou separar esses capítulos, né? E aí veio a ideia de falar, primeiro, de rotina, né? O primeiro passo até eu coloco aqui, é reorganizar a rotina. Esse é o primeiro passo aí do método que eu tenho trabalhado, inclusive com os meus clientes de coaching. A gente trabalha esses 5 passos do livro. Em primeiro lugar, reorganizar a rotina. Depois, mudar os hábitos, né? Reformular os hábitos. Depois, projetar meta, aprender realmente a fazer uma meta. E meta, eu vou explicar aí, não precisa ser uma coisa gigante, né? Pode ser a meta do dia, que já está valendo. Ajustar o foco, né? Definitivamente entender o que é foco e como é que eu posso melhorar o meu foco. E aí, por último, eu coloco uma coisa que é bem legal, que é celebrar as conquistas, né? É comemorar essas pequenas conquistas, não esperar só para coisa gigante, não esperar só para coisa extremamente vultuosa, ou valorizada ou reconhecida pelos outros. Então acabaram ficando aí esses 5 passos, né, que é para você aplicar. Então no livro a ideia eu explico cada um dos temas, né, cada um desses termos, eu dou os referenciais teóricos, né, explico ali como é que funciona em nível cerebral, como é que funciona isso na tua maneira de ser, no teu comportamento, dou exemplos, né, conto exemplos meus, conto exemplos, claro que não citando o nome, mas conto exemplos de clientes também, e vou, né, passando ali algumas dicas de uma maneira que a pessoa pode aplicar, né? Tanto faz aí se tiver a pessoa quer mudar alguma coisa nos hábitos no dia a dia, quer melhorar a performance no trabalho, alguém que já tem um negócio, quer mudar um pouco a maneira como trata os clientes,
sei lá, alguém que está num relacionamento que não está legal, e então eu já proponho que você comece a mudar e não espere a mudança do outro, e por aí afora. Então aí ficaram as 5 estratégias, né? Por isso que eu falo aqui, ó, 5 estratégias para revolucionar a sua vida e carreira, né? Então é em forma realmente de método, de passo a passo. Então o livro, só para vocês terem uma ideia, eu fiz já pensando nisso, né? Quando a gente tem experiência com jornalismo, você faz sempre pensando em facilitar a leitura, em deixar mais tranquilo para outra pessoa ler, em deixar fácil, né, de fácil entendimento. Então o que eu fiz? Vamos tomar uma aguinha aqui para seguir. O que eu fiz? Então, o começo de cada capítulo, eu faço o seguinte, né? Eu coloco uma frase, essa frase resume bastante o que é o capítulo, né? Um parágrafo. Coloco aqui do lado palavras-chave, né? Tem até pessoas que disseram, Fabiano, eu fotografei a palavra-chave e deixo no meu celular, eu fico olhando ali, né, no meu celular as palavras-chave. Então, coloco a estratégia, né? Estratégia 1, reorganize a sua rotina, um resumo da ideia do capítulo, e aí segue o capítulo normalmente, ok? Então vai seguir aqui o texto, né? E no final do capítulo, para ajudar o leitor e para reforçar, eu faço um resumo, né? Uma espécie de lista de pontos para você começar a se atentar, para você realmente colocar em prática isso que eu coloquei aqui. Porque eu gosto, assim, de coisas que, talvez, eu sempre falo isso, né? Pela minha experiência como jornalista, pelo meu trabalho como jornalista, a gente lê muita coisa por aí, muita promessa, muita coisa engambelando. Eu não gosto muito disso, eu gosto de coisa mais prática. Precisa primeiro me convencer, eu preciso primeiro colocar na prática para depois eu passar para as pessoas, né? E é justamente isso que eu faço. Então, quem já leu o livro, quem está lendo ou vai ler, vai perceber o seguinte, nada do que está aqui é só um reforço aí de que todo mundo fala, né? Coisa que eu coloco na prática para poder explicar. Segundo um amigo meu, eu sou um laboratório, né, dos meus próprios textos. Eu sou um laboratório de mim mesmo para depois passar isso para frente. Então, assim seguem todos os capítulos, né? Falando de cada um dos itens. E no final eu coloco aqui, né, é uma brincadeirinha, que é um bônus para o leitor, que é a estratégia extra, reposicione-se. Que é o seguinte, depois que você faz várias mudanças, você precisa se reposicionar, né? Quem é você? Quando você faz algumas mudanças no seu jeito de ser, na sua maneira de lidar com as pessoas, na maneira como você age no dia a dia, você muitas vezes até não se reconhece depois, né? Ou você não sabe se colocar novamente para as pessoas que você convive. Então, basicamente é isso, né? O livro tem 126 páginas, então é uma leitura bem tranquila. Você pode ler o livro desde o começo, seguindo a sequência aqui dos capítulos, né? Quanto Tamires, obrigado Tamires, Andréia. Gente, vocês viram que eu não tenho muita habilidade para interagir com quem tá aí, né? Tanto é que o pessoal entra, sai, porque eu esqueço de falar oi, fico preocupado aqui em passar o conteúdo. Rose, mas fica aí que eu vou explicar cada um dos capítulos, tá bom? Ok, então aí, de maneira bem tranquila, tem gente que está lendo, né, lê na sequência, ou você pode ler direto. Fabiano, eu quero ler sobre foco, né? O que é esse tal de foco aí que todo mundo está falando, né? O que a gente só vê falando sobre foco, né? E hoje em dia se fala em foco até, inclusive, em relação às crianças também, né? Então, basicamente, é esse o livro, né? Eu sou suspeito, né, de falar do livro, porque eu sou apaixonado pelo livro, pelo projeto. Demorou um tempo, eu comecei a escrever antes ainda de morar aqui nos Estados Unidos, depois eu parei o projeto, não deu, eu tinha várias outras prioridades, enfim. Nesse meio tempo eu continuei ministrando curso, tendo alunos de coaching, mas acabou não dando tempo. E aí, o ano passado, eu falei para mim mesmo, né? Agora vai, vamos lançar outro livro aí e compartilhar com o pessoal esses aprendizados e essas experiências, né? Porque quando eu trabalho com os clientes de coaching, é muito interessante, né? É extremamente gratificante quando você consegue ajudar as pessoas a ir para um outro passo, para um outro rumo, clarear, né? Ela consegue ver perspectivas que não via antes. Conforme você vai fazendo isso, você também, enquanto profissional, você cresce, né? Você vai colecionando ali as histórias e vai vendo os cases de sucesso e isso é muito bacana, isso é muito importante. Legal, Sandra Dias tá aí, Ana Maria tá ansiosa pelo livro, legal. Ok, pessoal, então vamos lá. Eu quero abrir para perguntas. Mandem perguntas.
sobre rotina. Você tem alguma pergunta sobre rotina? Sobre meta, sobre foco, sobre planejamento, enfim, esses assuntos todos, né? Mande uma pergunta aí e eu vou aproveitar esse tempinho aqui da nossa live para responder. Tem muitas pessoas perguntando como é que adquire o livro. Como eu fiz o livro de forma independente, então ele está sendo vendido no meu site, né? Aqui nesse post aqui da live tem. Então é o Fabiano Latam, com THIM no final, .com/livros. Aí lá vai ter o ícone, você vai clicar, você pode comprar com cartão de crédito, enfim. E lá você vai deixar os dados, a gente vai enviar o livro para você. Isso se você estiver no Brasil, tá? Para qualquer lugar do Brasil. A gente já está enviando livros. Eu estou muito feliz com isso, né? Porque eu estou aqui, tem uma pessoa que está cuidando disso lá. A gente está enviando livros já para lugares bem diferentes, pessoas que eu nunca vi, nunca conheci, ficaram sabendo por parentes ou por outros amigos e estão interessadas no livro. Ana Maria pediu para falar de planejamento. Legal, Ana Maria. Segura aí, eu vou falar sim sobre esse tema. Mas coloca para mim uma pergunta específica. Qual que é a sua dúvida de planejamento? Como é que é aí? Você tem alguma dúvida específica? Isso é muito legal. E aí então você pode comprar no site. Em breve eu vou ter em algumas livrarias, né? Mas ainda está lá em processo de negociação para botar o livro na livraria, então é um pouquinho mais burocrático. Mas você entra no site e você deixa algum recado também, se quiser, nas minhas redes sociais, a gente providencia com o maior prazer, né? Porque como eu falei, a gente faz o livro, né? Faz todo o projeto que a gente mais quer, que as pessoas leiam, que a gente quer compartilhar, quer passar para frente. Então, basicamente, é dessa forma. Se você estiver aqui nos Estados Unidos, aí é diferente. Aí você tem que mandar um e-mail para mim, no site também vai ter um canal para mandar o e-mail, ou na minha rede social, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai colocar lá, né? Você manda um inbox para mim, Fabiano, eu tenho interesse no livro. E aí eu dou a sequência e envio o livro para você. Então é diferente, né? São dois tipos de envio. No Brasil, vai ser feito o envio de lá, e aqui a gente tem livros também para enviar por aqui. Ambos os livros são enviados via correio, tá bom? Então vamos lá, Ana Maria pediu para falar sobre planejamento. Ana Maria, vamos lá, planejamento. Você planeja o seu ano? Então, por exemplo, o que você quer falar, o que você quer fazer esse ano? Qual o seu planejamento? Você colocou no papel? Eu sempre faço o seguinte, né? Até hoje eu tenho agenda de papel, eu sempre uso a agenda para colocar também ali no primeiro dia do ano algumas coisas que eu quero, algumas metas e tudo mais. Mas a maneira mais bacana, se você não faz planejamento, é começar planejando o dia e planejando a semana, né? Se você conseguir fazer isso, ou seja, quais são as tarefas que vão ser feitas de manhã, quais vão ser feitas à tarde, quais são as importantes, quais são as urgentes, né? Quais são as delegáveis. No livro eu explico cada uma delas, mas é bem legal isso, porque às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer e fica com a cabeça, né, aquela nuvem de coisas para fazer, e na verdade tem coisas que são delegáveis, né? Então, a Ana Maria que está assistindo aí, que perguntou. Então, por exemplo, o que hoje você poderia pedir para alguém fazer, para tirar isso da tua cabeça, tirar isso da tua tarefa, né? Porque às vezes a gente tem a mania de acumular função, né? Às vezes até para mostrar que a gente está empenhado, que tem energia, a gente tem mania de acumular função, ou, né, de até querer mesmo falar, não, olha aqui, eu dou conta de tudo. E a gente vai acumulando. Só que chega um dia que a gente não consegue botar nada em prática. Então, a primeira coisa é, para começar a fazer planejamento, o que você precisa delegar? O que você pode pedir para outra pessoa, né? O que você pode facilitar? O que você pode mandar pelo correio que você está querendo ir lá entregar pessoalmente? O que você pode contratar um mototáxi para entregar? O que você pode pedir para um colega deixar porque está no caminho do trabalho? Enfim, eu estou dando exemplos bem genéricos, mas acredito que possa te ajudar. E começar, a Ana Cláudia também assistindo, Ana Cláudia, seja bem-vinda à nossa live, e começar a fazer um planejamento semanal, pelo menos, né? Geralmente eu imprimo. Na internet você encontra bastante aí as imagens prontas, já uma agenda da semana, e vou preenchendo ali tudo que eu vou fazendo e colo. Eu deixo bem visível, né, o que tem que ser feito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí vou remanejando para o outro dia aquilo que não dá para fazer. Então, quando você começa a fazer esse planejamento, você vai liberando mais o seu HD mental, né? Você não fica com tudo na cabeça, você escreve. No começo, a gente acha que fazer planejamento é perder tempo, né? Vou parar uma hora aqui para sentar, ficar escrevendo. Ao invés disso, eu vou já fazer o que tem que fazer. Eu discordo, né? É pela falta de prática que a gente tem de parar, sentar e dividir.
o que é urgente, precisa ser feito já, o que pode ser feito semana que vem, que você já estava colocando na frente, de repente porque era mais fácil, a gente coloca na frente, uma maneira do cérebro sabotar, a gente põe na frente que é mais fácil, que na verdade poderia ser feito semana que vem. O que é urgente, o que pode ser, né, colocado em outro dia, em outro momento, e o que é delegável, como é que eu posso pedir ajuda, como é que eu posso espalhar um pouco as responsabilidades para todo mundo conseguir fazer as coisas juntos. Isso serve para coisa de casa também, tá? Na empresa, né, qualquer lugar, até para as coisas de casa, ok? Ana Maria, então, legal, Ana Maria. Teve mais gente aqui, deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui para responder. Eu vi que teve mais uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Poxa, agora eu perdi aqui a pergunta. Agora eu perdi a pergunta aqui. Quem mandou a pergunta vai ter que mandar de novo. Eu estou fazendo a live sozinho, então eu não consigo fazer. Mas eu vi que teve uma pessoa perguntando assim, como lidar com pessoas pessimistas, né? Esse é um grande desafio, né? Lidar com pessoas pessimistas, porque, na verdade, também, no coach a gente trabalha muito a autorresponsabilidade, né? O que é autorresponsabilidade? Eu não posso culpar ninguém sobre as coisas que me acontecem. É claro que eu convivo em grupo, convivo com família, convivo com pessoas, mas eu tenho que ser responsável, né, pelos meus atos, eu tenho que ser responsável por me planejar, por precaver, enfim, por estar atento ali, né, para as coisas acontecerem de uma maneira mais tranquila, para eu não entrar numa onda de estresse gigante. Mas aí, Tamires que falou de pessimista. Mas aí o lance de ser pessimista é o seguinte, a gente também só percebe um ambiente pessimista ou pessoas pessimistas se a gente também está dando brecha no nosso comportamento para esse pessimismo. Porque caso contrário, quando você está com a sua cabeça focada nas coisas que você tem que fazer, quando você está focada em gratidão, por exemplo, independentemente de se você gosta do teu trabalho ou não, dos tropeços, né, se as pessoas não te tratam bem, se você está focada ali um pouco mais em você, se você está, né, retomando ali o controle emocional, esse pessimismo das pessoas em volta não te atinge tanto. Você pode até ver a pessoa pessimista, mas você automaticamente vai se comportar de uma maneira que você não vai se prejudicar tanto. Então, assim, lidar com uma pessoa pessimista, a primeira coisa é não querer que a pessoa mude, né? Se ela precisar de ajuda e ela te perguntar, tudo bem, você pode até sentar e conversar. Agora, você querer que o outro mude é o primeiro passo para você se frustrar e para você ajudar a complicar a situação. Então, dica fundamental. É claro que aqui na live não dá pra gente aprofundar tanto, né? Teria que estudar aí o caso especificamente. Mas dica fundamental para lidar com pessoas pessimistas. Pergunte primeiro para você mesma, de 0 a 10, o quanto você é otimista, o quanto você está trabalhando no positivo, o quanto você está sendo grato, né? Porque tem pessoas que falam, eu não gosto desse otimismo barato e tal. Mas se você for grato, aquela pessoa grata, grata pela vida, grata pelas oportunidades, grata, né, pelo dia a dia, você já tá com um grau de otimismo ali, de energia positiva boa. Primeiro checa a tua energia, para depois considerar ou não o outro pessimista. Entendeu? Esse lance da autorresponsabilidade. E se você detectou que tem pessoas pessimistas perto de você, procure mudar a sua linguagem, né? Não maltratando, pelo contrário, mas assim, evite palavras ou situações que vão dar confronto, que vão dar, né, que vão sobrar para você. E automaticamente, se você for otimista e não se contaminar, você instintivamente contamina, né, infla mais o ambiente de energia ali e aquela pessoa que é otimista, ela murcha ali num cantinho e ela vai, né, perceber que uma hora ou outra não vai dar para ela ficar daquele jeito. Né? Eu sou sempre a favor de você pegar o que é bom e inflar. Né? Às vezes você não pode lutar contra o que está ruim. Às vezes você não pode ir lá e, né, tirar a pessoa do teu convívio, tirar aquele problema. Então sabe o que você faz? Pega o que é bom e infla. Pega o que é bom e, né, deixa exacerbado, deixa maior, né, vivencia aquilo de uma maneira mais intensa, que aquilo diminui. Diminui, inclusive, a sua percepção do pessimismo do outro. Ok? Talvez tenha te ajudado aí com essa dica. O que mais, pessoal? Bom, então voltando aqui, ó, a gente está falando do livro, né? Eu vou passar, então, em cada um dos capítulos, rapidinho, porque aí dá para eu te dar uma ideia melhor do que tem no conteúdo do livro. Se você ainda não leu, se você está interessado em ler o livro, você vai entender um pouco mais, né, sobre
do que se trata. A Márcia Adriana Azevedo está lendo o livro, super indico. Márcia, obrigado, muito obrigado mesmo. Avisa aí, pessoal, que o livro agora já está no site, tá bom? Já está sendo vendido no meu site, tem o endereço aí. Gente, então vamos lá, rotina. Se você quer fazer alguma coisa na sua vida, olha, se eu tivesse que dar uma dica só para esse 2018 seu, né? Agora vai, definitivamente, se você quer que aconteça alguma coisa na sua vida, você vai ter que fazer 2 movimentos básicos. Eu treino isso com os meus clientes de coaching, né? Se tiver algum cliente de coaching aí que já foi cliente assistindo, vai lembrar disso. Primeira coisa é tirar algo da sua rotina. O que está deixando a sua rotina pesada, densa? Com o que você está perdendo tempo, energia, dinheiro, né, a sua inteligência? O que você está fazendo na tua rotina que está minando a sua capacidade, a sua alegria, que está minando, né, o seu jeito de ser? Então essa é a primeira dica. Tirar alguma coisa, né? Toda vez que eu quero algo, eu preciso, em primeiro lugar, tirar alguma coisa. Segundo aspecto, acrescentar algo. Então, se eu quero fazer qualquer coisa na minha vida, eu quero viajar, eu quero voltar a estudar, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero fazer exercício físico, eu quero ler mais, eu quero ser mais grato, né, ou praticar mais a minha religião, enfim, qualquer coisa que você queira aí, que você acredita que seja bom para você. Então você tira algo, né, você tem que liberar espaço. O HD mental tá louco, ele tá lotado, ele tem muita informação, cada dia mais a gente só vai botando. Tira algo, né, que é lixo mental, e bota algo. Então o que você vai acrescentar na tua rotina? O que você não está fazendo que poderia fazer, né? O que você abandonou na sua vida? Né? Muita coisa às vezes não acontece porque a gente fica querendo, né? Querendo ou não, a gente fica esperando um salvador da pátria, um passe de mágica, alguma coisa que na verdade não existe, né? Você é responsável. Então assim, o que você está precisando fazer? Eu até brinquei nas palestras aí que eu fiz com o pessoal, né? Que esse é um... Eu ouvi isso pela primeira vez com o empresário, o Valdemar Verde, até ele já faleceu, eu entrevistei também quando eu era jornalista, e ele falava muito do método TBC, né? E aí todo mundo, o que é esse tal método TBC? Então eu dou o crédito porque realmente eu ouvi isso dele, que é o tira a bunda da cadeira, né? Se você quer que algo aconteça na sua vida, tira a bunda da cadeira, né? Sai do sofá, desliga o celular, né? Dá um jeito de ir lá e fazer, porque você só vai criar algo, né? Você só vai fazer se você tiver essa ação, né? Que foi mais ou menos aí o que eu tive que fazer para fazer o livro, né? Querer fazer o livro é uma coisa, ter a capacidade de fazer é outra, legal, importante. Mas se não tiver o TBC, né? Se não tiver mesmo a prática, ir lá e fazer e criar, não existe, né? Depois não existe. E isso vale para qualquer coisa, até para um emprego que você está procurando, até para um relacionamento, né? As pessoas falam assim, mas eu quero um relacionamento estável, eu quero conhecer uma pessoa diferente, uma pessoa que, né, me trate bem, né, diferente dos relacionamentos que eu já tive e tudo mais. Aí eu pergunto, o que você está fazendo para isso? A pessoa fala, nada. Então, ok, você está fazendo nada, nada é a resposta que vai vir para você. Você pode até esperar lá 10, 20, 30 anos, mas se você é uma pessoa proativa, não vai rolar, né? Então você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que se mexer, né? Para ter esse relacionamento, você vai ter que estar, então, em lugares que você considera mais adequado para conhecer as pessoas com o perfil que você quer, você vai ter que estar próximo de pessoas, né, que sejam mais interessantes, e isso vale para tudo, né? Se você tem um emprego, se você quer um emprego, se você tem um projeto, se você quer ser empreendedor, né? Agora muita gente, cada vez mais o emprego está acabando, né? Do jeito que a gente conhece, então cada vez mais a gente precisa empreender, a gente precisa se virar para fazer a coisa acontecer, então a gente vai ter que usar o TBC, né? Se mexa. Então, voltou aqui, rotina. Quer realizar alguma coisa? Tira algo que está tomando tempo, energia e dinheiro, acrescenta algo que você nunca fez, que você não está fazendo ou que você já começou e abandonou. Essa é a grande dica aí para lidar com a rotina. Aí vamos falar também sobre os hábitos, né? Eu explico aqui no livro como é que se formam os hábitos, é muito legal. A Gisela Mariana está assistindo. Gisela, seja bem-vinda. Eu explico aqui no livro como é que se formam os hábitos, né? Como é que a cadeia de neurônios se forma no cérebro e como é que todas as vezes que a gente atende a um hábito, como é que isso funciona, né? O sistema de recompensa, tudo mais. É muito interessante. Mas o mais interessante mesmo, em relação aos hábitos, é
que existem vários estudos sobre a quantidade de dias necessários de prática de um novo hábito para que ele realmente seja incorporado, né? Para que ele realmente faça parte da rotina. A Jusileia também entrou aí. Jusileia, um abraço, fica com a gente. A Lúcia Silva fica aí com a gente. Então, para acrescentar um novo hábito, a maioria das pesquisas diz o seguinte, que é uma média de 66 dias. Quando você pratica algo por 66 dias, aquilo se torna mais fácil de entrar como um hábito na tua vida. Então, vamos lá, para aqueles exemplos simples. Se você quer fazer uma atividade física, não adianta ir 1, 2, 3 semanas. Você vai ter que ir num período de 66 dias. Né? De repente não precisa ser ininterruptos, mas você vai colocar 66 dias. A Lúcia aí de Mira Estrela, Lúcia, um abraço aí para você aí, Mira Estrela. Você vai colocar aquele hábito numa frequência ali, numa sequência de 66 dias. Se você quiser ter um hábito alimentar diferente, não adianta você mudar só 2 semanas. Então o que está acontecendo hoje em dia com os hábitos é que a gente tem hábitos ruins praticados há 10, 15, 20, 30 anos. Aí a gente resolve mudar, principalmente agora no começo do ano, né, com as resoluções de ano novo, a gente resolve mudar, faz 1 semana, faz 2 e desiste. E aí não vira hábito. E aí volta para o hábito antigo e às vezes volta pior, né? Então, se era alguma coisa já nociva, aí a gente fala assim, isso não tem jeito mesmo, entrega as pontas. E a gente retoma, a gente entrega de novo o controle da nossa vida para os outros, né? Para situações, para o externo, para as coisas que a gente não tem controle. Então, hábito é uma coisa muito interessante, né? Que você tem que fazer ali uma persistência mesmo. Mas é muito legal entender. Quando você entende o mecanismo do hábito, você passa a se controlar melhor, né? A maneira como você se controla é um pouco diferente. A Elisete também está assistindo, a Adriana Infante Moreira, muito obrigado. Pessoal, então assim, mandem aí perguntas, porque senão a live fica muito longa. A gente já está aqui com praticamente 25 minutos de live, né? Eu gosto de fazer lives de 30 minutos. Então vamos aí mais umas perguntinhas para a gente terminar. E eu vou voltar, obviamente, a falar aqui do livro, né? Então, ó, minha dica para você, né? O livro Agora Vai. O que é o livro? É um conjunto de estratégias que eu separei com base nas minhas pesquisas, nos meus estudos, com base na minha experiência como coach, um conjunto de estratégias fáceis, aplicáveis para você começar a dar um start, né? Para você realmente fazer as mudanças que você quer. Não deixar que 2018 seja mais um ano. Não entrar nessa onda, comprar essa história que é crise, tá tudo perdido. Eu sei que é crise, eu sei que, né, existe um cenário ruim muitas vezes, só que a gente tem que continuar, né? A gente vai ter que acordar amanhã e trabalhar e continuar fazendo as nossas obrigações, lutando e trabalhando pelos nossos objetivos. Então não adianta entrar nessa neurose de crise, de que está tudo perdido. Faça a sua parte, né? Tenha a autorresponsabilidade. Primeiro, antes de querer mudar as pessoas, mude você mesmo, né? Retome o controle da sua vida, saiba quem você é, o que você está fazendo nesse mundo, quais são os seus objetivos. Escolha uma grande meta para 2018, não precisa escolher um monte, não precisa querer agora mudar 20, 30 coisas em você. Escolhe aí 1, 2, 3 coisas, se concentra nessas coisas que você quer mudar, faz a lição de casa, né? Não negligencie você mesmo. Eu falo que muitas pessoas se abandonam. Eu já tive muitos momentos na vida em que eu me abandonei, né? Ia lá, lutava, fazia, investia tempo, energia e dinheiro em alguma coisa e de repente alguma coisa não dava certo, me frustrava e murchava, abandonava. Não se abandone, mas reformula. De repente não deu certo de um jeito, é porque você pode ir por um outro caminho. De repente não está dando certo assim, é porque não está sendo legal, né? Não está sendo legal para você, não vai ser legal no futuro, não vai ser legal para as pessoas que estão ao teu redor. Então isso é muito importante, né? Esse agora vai aí que é a linha de, né? É o chamado mesmo, né? Agora vai, né? Decide. Quando você decide algo na sua vida, quando você quer de verdade, nada, nenhuma força pode te impedir, né? Eu costumo dizer isso para as pessoas, para os meus clientes, nas palestras, enfim. Ó, a Daniela Machado tá aí. Daniela, um beijo, um abraço. A Rosilane Silva Santos também fica aí com a gente. Então eu digo o seguinte, Júlio também,
Quando você quer fazer alguma coisa na sua vida e você quer de verdade, você tem um desejo genuíno, isso é bacana, isso é bom, isso é legal para você, para as pessoas que te cercam, às vezes atinge mais gente, quando você quer, nada pode te impedir. Nada pode te impedir. Não importa de onde você veio, não importa que tipo de educação você teve, se você tem títulos, se você não tem, se você teve oportunidades ou você não tem. Quando você quer algo de verdade e você foca nisso, você investe, você coloca o seu coração, você coloca a sua energia, você coloca a sua boa vontade, né? Você pensa isso de uma forma saudável, nada pode te impedir. Né? E é aí que você precisa de estratégias. Então, vai buscar conhecimento. Né? É o que eu faço aqui diariamente para poder atender os clientes de coaching, é o que eu tenho feito nos últimos anos. Vai buscar conhecimento. Vai ler, né? Desliga o celular, a televisão, vai ler um livro, vai assistir um vídeo bacana que te dá subsídio, que te dá, né, vocabulário, que te dá ideias, vai conversar com pessoas bacanas, não fica conversando só com pessoas que estão reclamando o tempo inteiro, com pessoas que só veem a crise, só veem a metade do copo vazia, né? Muda o padrão mental, né? Isso é uma questão, gente, de decisão, né? Isso é uma questão que não depende de ninguém, é decisão que você toma. Engraçado que não falam isso pra gente, né? Eu falo assim, meu Deus, se tivessem me dito isso, me explicado isso, eu tive que pagar caro, né? Pagar com a dor, com a experiência, né? Pagar financeiramente para aprender uma série de coisas que, poxa, poderia alguém ter dito, olha só, vai lá e faz, né? Agora vai. Qualquer coisa, começa por algo pequeno, né? De repente você quer aí, você tem um sonho gigante, você fala assim, Fabiano, mas não dá nem para começar, não sei nem por onde eu começo, né? Não tem problema, começa por algo pequeno, né? Começa fazendo uma mudança na tua rotina, uma mudança no teu hábito, começa a planejar o seu dia, colocar em ordem a gaveta, sabe? A gaveta de casa, começa por aí. As pessoas às vezes querem começar de uma maneira tão gigante que não dá conta, né? Então a gente coloca aquele turbilhão de tarefas, não, porque agora vai, eu vou fazer, eu vou mudar, e perde o fôlego. Os meus clientes de coaching, eu tenho treinado isso. Comece por algum ponto. Dê o primeiro passo. E aí, como até diz aqui um capítulo do livro, celebre essa conquista, né? Quando você fizer aí essa pequena mudança, já hoje, amanhã, celebre essa conquista. Isso é importante. Eu peguei essa mania de fazer isso, né? E é muito gostoso. Então eu termino um texto aqui, eu termino um artigo para o meu site, e eu leio aquele artigo de novo e releio, e fico ali, perdão, e fico ali comemorando. Fico ali celebrando aquele artigo. Falo assim, caramba, que legal. Nossa, Fabiano, posta esse artigo aí, porque alguém vai ler, vai ser útil para a pessoa, vai ser legal, vai ser importante, isso vai ajudar, né, a chacoalhar, abrir o olho, compartilha. Então, é celebrar aquele pequeno momento, né? O livro, né, o coitado do livro está até amassado aqui, né? Porque eu pego o livro e fico celebrando o livro todo momento. Então, tudo que você fizer no dia a dia, né? Às vezes você faz uma tarefa de casa, a hora que você terminar, você olha para aquilo ali e fala assim, uau, eu fiz, eu dou conta, eu posso. Isso vai reforçando um lado positivo em você, né? Que às vezes não foi passado na educação. Né? Parece que você tinha que fazer só coisas grandiosas. Então comece a valorizar esse dia a dia, esse entorno, essas pequenas conquistas, essas mudanças que você vai fazer. E ó, não espere mais. Não espere mais. Opa! Não espere mais para fazer as mudanças que você tanto quer. Ok? Pessoal, então eu vou terminar por aqui, porque olha, tá até acabando a bateria aqui do celular, eu vou terminar por aqui. E vocês que tiverem dúvidas, escrevam, deixem aí nos comentários. E também, entra aí, tem um link aqui que tem o livro, você pode comprar o livro, custa R$25 no Brasil, a gente envia por correio. Nas próximas 2 semanas, até o finalzinho de fevereiro, o frete é grátis, então você vai pagar só R$25 no livro. E se você estiver aqui nos Estados Unidos, você vai me mandar um inbox, um e-mail, uma mensagem, e a gente vai mandar aqui por correio também. Aqui o livro custa $20, já incluso a entrega pelo correio, tá bom? Então, ó, para a live não ficar muito longa, eu vou terminando por aqui. Agradeço imensamente vocês que assistiram. Compartilhe, dá um share aí, dá um compartilhar, passa essa live para outras pessoas. Com certeza tem alguma frase aí que eu disse que fez sentido. Eu vou ficar muito feliz se você puder utilizar essas frases e puder realmente fazer valer a pena, tá bom? Então, já se passaram 45 dias praticamente de 2018. O que você fez para mudar? Qual a sua mudança efetiva?
Por onde você vai começar? Não espera mais. TBC, tira a bunda da cadeira. Tá na sua mão. Vai lá e faz. Começa pouquinho, mas faz. E conta pra mim e a gente vai, né, mexendo aqui nisso tudo e vai se animando um pouco mais. É disso que a gente precisa. De energia boa, de juntar gente que está empenhada em se melhorar e é assim que a gente melhora o mundo. Tá joia? Pessoal, muito obrigado novamente. Entra aí no site, vou ficar muito feliz de vocês lerem o livro. E quem já leu, deixa um recadinho aí. Então, o grito de guerra, o lema desse ano é o seguinte: agora vai, agora vai. Tem que ir, tá bom? Só depende de vocês. Um grande beijo, vou ficando por aqui, até a próxima live. A gente se vê. Tchau, tchau.